Se eu que não sou conspirador tô falando disso, avalie quem é, né? Se eu que não sou conspirador, o irmão me conhece, né? Tô falando que existem esses elementos, então é porque tá chegando no nível que até eu que não sou tô percebendo. Hoje eu vou começar com Mateus capítulo 9, no verso 36. Felipe, já vai no texto, já vamos começar a nossa reflexão. Por isso, ó, já ligou aí a mente, já ligou os ouvidos, já está preparando o coração? Vem comigo, Mateus capítulo 9, no verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Veja se isso já não aconteceu com você. Eu estava em um culto, participando daquele culto maravilhoso, com um pastor dando uma mensagem do céu, do fogo, da unção poderosa, meu amigo, com substância, com palavra de Deus. E estava ali ouvindo, dizendo, eu reconheço que essa é uma palavra poderosa, eu reconheço a unção do pregador, eu reconheço que ela faria maravilhas na vida de qualquer pessoa. No entanto, eu, com muitos anos, já ouvi umas 5 ou 6 vezes aquela palavra, né? Tanto daquele mesmo pastor como de outros. Aquilo que ele está dizendo eu já compreendi, já entendi, já estudei, e de vez em quando a gente fica assim até um pouquinho enfadado, até um pouquinho cansado de ouvir a mesma palavra. E aí você fica assim, eu sei que é bom, mas aí lá vai o pastor contar aquela história de novo, né? Você já ouviu aquela história dele? Quando eu era pequenininho, lá vai ele contar de novo. Rapaz, eu acho que o pastor está se repetindo. E aí fica aquele monte de gente dentro da igreja, ou nas nossas comunidades, né? Ouvindo o mesmo discurso por anos e anos e anos. E a gente sabe que é bom, mas ao mesmo tempo fica meio enfadado de já ter ouvido. Naquele momento eu lembrei de uma pessoa. Lembrei de uma pessoa que estava precisando dessa palavra, como se o Espírito Santo me dissesse, rapaz, fulano precisava dela, fulano está com a vida aflita e desamparada, como ovelha sem pastor, a vida toda precisada, sabe? Um deserto, e tá aqui a palavra, se o fulano, ó, ouvisse essa palavra, rapaz, ia ser benção, porque eu já ouvi 300 vezes, mas o fulano não ouviu nenhuma. E Felipe, como é que você sabe que ele não ouviu nenhuma? Porque ele está com a vida aflita, desamparada, como ovelha sem pastor. Se tivesse ouvido, não estava assim. O sinal de que ele não ouviu é estar aflito e desamparado. E o pior é que o fulano tem um celular, né? Todo mundo tem. Se ele quisesse, ele apertava um botão e acessava. Ele assistia lá na casa dele, não precisava nem vir para o culto. Na casa dele mesmo ele pode acessar a resposta que transformaria a vida dele, mas não acessa. E fica um bando de gente ouvindo a mesma coisa que já ouviu há muitos anos, e um bando de gente, um deserto, aflito e desamparado como ovelha sem pastor. E esse não escuta esse, né? E a gente não consegue afluir a palavra para esse. Fica um muro de separação no meio. Existe um muro invisível. Algo que está impedindo a resposta a chegar naquele que tem a pergunta. A água chegar no deserto. Quanto mais eu penso por que aquele indivíduo não chega na resposta, mais eu fico pensando que há algo nos limitando, impedindo essa conexão acontecer. Uma resposta simples, que é uma resposta de Jesus, que é uma resposta que, apesar de ser simples, ainda continua sendo a melhor resposta da existência. Diz assim, Mateus capítulo 9, no verso 37. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha, uma vez que esse público não conhece a palavra e são como ovelhas sem pastor, aflitos e desamparados, o que a gente tem que fazer? Meu Deus, que enigma profundo! Quem terá essa resposta? A gente tem que convocar obreiros para fazer essa conexão. Os obreiros têm que sair do lugar onde eles estão e ir até lá para esse povo e fazer a colheita, porque tá lá o povo precisando, você com a resposta, e aí, o que faz? Sai da sua casa, da sua tenda, da sua igreja, da sua congregação e da sua vida e vai lá na direção do outro. Aí você vai criar pontes de conexão para que esse muro deixe de existir. Vai
criar uma conexão, um afluente entre o rio do Espírito que está descendo desse lado, para que ele possa ir, ó, seguindo até chegar na pessoa lá. Então nós somos afluentes, nós somos a conexão que esse conteúdo precisa para chegar no sedento. Isso aí é a resposta mais pura, mais simples, mais perfeita que você vai ter de toda a minha palavra hoje. Se o amigo quiser sair, ó, do vídeo agora, você já economiza a sua vida e vai perder uma reflexão importante, mas vai economizar a sua vida. Tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, mas quando a gente fala, o problema é que faltou conexão, tem que criar uma conexão. A gente hoje em 2024, nas novas dinâmicas, e aqui eu refletindo sobre isso, novamente fico me perguntando, mas só o que tem hoje é conexão. Embora as pessoas pareçam estar separadas por muros invisíveis, todo mundo sabe que ao alcance de um clique no celular, como eu falei, essa pessoa poderia ter acesso a todas as Bíblias online. Antigamente você tinha que dar uma Bíblia para a pessoa ter acesso. Hoje, com um clique, ela vê qualquer versículo, encontra de uma facilidade, qualquer estudo bíblico, qualquer pregação. Deve ter bilhões de pregações disponíveis para essa pessoa escutar em qualquer igreja. Não precisa nem ter a vergonha de entrar numa igreja. Qualquer culto online está passando hoje. Rapaz, tudo que é de facilidade para essa pessoa ter contato com esse conteúdo, ela tem. Conexão é o que não falta. No entanto, persiste. Eu estou lá no culto, ouvindo a mesma palavra 6, 7 vezes, e o cidadão está aqui na vida dele sem nunca ter tido nem contato com aquele assunto, com aquele argumento. O muro persiste apesar das conexões. O amigo sabe, aí o amigo está com a sua resposta aí na cabeça, porque a gente não é mais ignorante dessa realidade do mundo virtual. A gente já está há 10 anos aprendendo sobre isso, desde que isso começou a ser uma realidade nas redes sociais, de que o volume de informação era tanto e a necessidade que as redes tinham de te oferecer o melhor conteúdo para que você pudesse voltar várias vezes para a rede, elas inventaram filtros, inventaram processos e algoritmos que fazem que você comece a receber o conteúdo que você quer, que você gosta, que você acha maravilhoso receber. De maneira que, olha, o seu YouTube, quando você entra, pode ter lá artesanato. E vídeo de artesanato, artesanato em madeira, pintura de artesanato, laço para o artesanato, né? Como fazer aquela técnica específica de artesanato, né? Tudo é de artesanato. Artesanato em couro, tudo. Como vender o artesanato, quanto ganhei com esse artesanato, né? Tá lá, tudo sobre artesanato. Se abrir o seu YouTube, é só isso que tem. O outro abre o YouTube, é só canal de fofoca, BBB, o que aconteceu com a artista, o que aconteceu com fulano, quem falou o quê, é só fofocagem. O outro abre, é só política, é só Bolsonaro, é só Lula, é só o Texas, é só não sei o que, é só coisa de político. O outro abre ali, é só guerra, aflição, ideologia, discussão, tá ali, tudo política. Mas o da política não vê o do artesanato não vê o do BBB, porque cada um está vivendo o seu universo filtrado, porque a gente sabe desde 10 anos atrás que esse processo vem acontecendo e os especialistas dizem que esse é o problema que acontece. A pessoa fica tão restrita no que ela gosta que ela perde a visão de outras coisas que poderiam ser importantes para elas e que acontecem em outros lugares. Nesse sentido, a resposta poderia estar nessa dinâmica, né? Aquela pessoa lá fora só vê as coisas que ela quer, mas não consegue ver as coisas da igreja porque nunca teve contato com isso e as bolhas separam. Esse mundo virtual nos separa um dos outros. Essa é a pregação de 2016, 2017 que eu faria para você. Mas nos últimos anos, mormente ali da pandemia para cá, eu acho que essa dinâmica aprofundou, ela ganhou uma nova forma, uma nova maneira de lidar, de agir, de afetar nossa existência. E talvez a gente ainda não esteja tão assim atento para o que está acontecendo. Por isso que eu estou trazendo você para minha análise. Por isso que eu estou convidando você para pensar junto comigo.
O amigo pode ser uma pessoa muito esperta e já ter percebido isso tudo, mas às vezes tem gente que não, e aí eu estou conversando com esse pessoal. Veja, eu vou trazer 3 grandes pontos que eu acho que está afetando essa dinâmica, está aprofundando esse muro de separação. O primeiro ponto é: a presente ordem deste mundo está sedenta por controle. A presente ordem deste mundo está sedenta por controle. Eu vou te trazer agora 3 pontos, né, para você entender o que significa essa presente ordem deste mundo. Primeiro, cada empresa dona das redes sociais, tipo Google, Facebook ou Instagram, tem apertado suas políticas e contratos para restringir o que o usuário pode publicar. Outro ponto. Também os governos, no sentimento de que estão perdendo o controle da narrativa que lhes são favoráveis, se empenham em criar leis e instrumentos de controle sobre a internet. Todos esses pontos estão no primeiro, que é a presente ordem deste mundo está sedenta por controle. Mais uma pontuação. Também a mídia, a cultura, as universidades e os agentes ideológicos estão em franca campanha pelo direito de dizer o que se pode publicar e o que se deve abolir da vida pública. Olha, há 10 anos atrás, o discurso era: meu amigo, você está só recebendo o que você deseja. E aí pode ser que você fique ignorante de outras coisas que você não deseja. Vá abrir a sua mente para pesquisar outras coisas e de repente aprender muito mais e ter uma visão mais ampla do mundo. Não é isso o discurso de 10 anos atrás? No entanto, o que está acontecendo agora é que você não está mais recebendo exatamente o que você deseja. Porque essa ânsia de controle desses agentes do poder estão querendo que você receba o que eles desejam que vocês recebam e não o que vocês querem que recebam. O que está chegando até nós está começando a ser filtrado não pela minha vontade, mas pela vontade desses agentes. Tanto os agentes públicos, os poderes e governos, quanto os agentes ideológicos, mídias e universidades e pensadores, quanto os agentes das próprias corporações que têm suas políticas dentro das suas redes sociais. Esses agentes estão controlando o que a gente assiste, de maneira que eu não estou tendo acesso a outros conteúdos, não porque eu não queira, mas porque se criou um tipo de sistema que impede que mesmo eu saiba que esse conteúdo existe. E às vezes, mesmo se eu procurar, eu não consigo encontrar esse conteúdo. Esse conteúdo está sendo banido das redes sociais, da vida virtual. E agora, se você me responder essa pergunta com sinceridade no coração, você vai entender o tamanho do problema. Você acha, preste atenção, essa pergunta é fundamental para a sua compreensão. Você acha que as universidades e a mídia dos jornais estão assim muito afinados com o discurso cristão, judaico-cristão evangélico? Que ao cercear o que pode ser dito, o que não pode, ou ao lutar para que coisas sejam banidas do discurso público e outras sejam validadas, na cabeça deles eles pensam: poxa, vamos priorizar o discurso cristão? Ou eles pensam: rapaz, o discurso cristão é tudo que a gente quer banir da vida pública? Quando você pensa nos poderes governamentais, a primeira coisa que eles estão pensando, quando pensam em regular e controle da internet, é fazer com que o pensamento judaico, cristão, evangélico permaneça, ou controlar esse pensamento para que ele não seja mais tão atuante na sociedade. Quando você pensa no Google, no Facebook, no Instagram, você pensa que eles querem mais conteúdo religioso na sua plataforma ou menos conteúdo religioso? Que eles concordam com o conteúdo judaico-cristão que está lá, ou que eles discordam e querem que ele seja mais restrito ainda? A partir do momento que você está começando a pensar dessa forma, você está percebendo que as estruturas sociais, elas não são favoráveis ao evangelho e nunca foram. Sempre a gente percebe que o mundo jaz no maligno. O príncipe da potestade do ar que domina a presente ordem. Isso é Efésios. O pecado está em cada homem, não é verdade?
Eu tenho a minha carne pecadora. Mas o conjunto desses homens constroem estruturas de vida. Essas estruturas possuem o pecado permeado nelas porque foram feitas por homens pecadores. Logo, as estruturas de poder têm a sua corrupção. As estruturas sociais têm corrupções. E as estruturas da internet têm as suas próprias corrupções, onde o mal está entranhado nela e ela milita contra o evangelho de Deus por causa do pecado que está no homem. Então, mesmo nas estruturas que a gente acha que são santificadas, como as redes sociais, elas também têm a sua cota e a sua dose de mal. E do mal que luta contra o evangelho. Esse é o nosso primeiro quadro. E por que eles perseguem tanto o discurso cristão, né? Porque, segundo a nossa perspectiva, a gente acredita que o discurso cristão, a palavra de Deus, tem poder. E de fato ela tem. E todo mundo sabe que se você deixar a palavra de Deus sozinha, ela transforma todo mundo e todo mundo vira cristão. E tu acha que o povo lá quer isso? Tu acha que o povo lá das universidades quer isso? Tu acha que o povo lá... Tu acha que o povo quer que todo mundo vire cristão? Se deixar solto, a gente converte todo mundo. Você sabe disso. Por quê? Porque não é nem a gente, é a palavra que é poderosa. Então é preciso controlar essa palavra. É preciso controlar para onde ela chega. Estou bem conspirador hoje em dia, mas está acontecendo. Se eu que não sou conspirador estou falando disso, avalie quem é, né? Se eu que não sou conspirador, o irmão me conhece, né? Estou falando que existem esses elementos, então é porque está chegando no nível que até eu que não sou estou percebendo. Essa é uma primeira dinâmica que vem de 2020 até aqui. Logo a pandemia fomentou isso mais forte, também por causa das fake news e das dificuldades e dos discursos e das políticas que estão acontecendo todos dentro da narrativa de seja por qual motivo for, a gente é pessoa não grata na internet. Segunda coisa que está acontecendo, que está amplificando esse muro de separação. Vixe, Felipe, eu achei que você estava falando das três. Essa é a primeira. É a mais conspiradora, né? E se eu estou falando... Mas essas duas você vai ver que é mais tranquila, mas ao mesmo tempo causa o mesmo problema. 2. Está acontecendo uma migração de público para conteúdos recortados, rápidos e rasos como TikTok. Esses dias eu estava conversando com a minha filha no almoço e... tem uma curiosidade que o amigo não sabe e às vezes eu também não sabia, eu estou começando a perceber. Na minha vida, na minha casa, nas pessoas que se relacionam comigo, a gente reflete muito sobre todas as coisas todos os dias. E é comum no nosso almoço a gente fazer perguntas, a gente fazer uma análise de uma série, a gente falar de um autor da literatura, a gente pegar uma pergunta do Enem, desenvolver. A gente tem conversas assim que tem gente que fica até meio doida se ficar ouvindo. E no cotidiano, né? Como se a gente tivesse altos debates no cotidiano aqui em casa, eu, minha filha, minha mulher, meu filho, e a gente fica assim, ó, pá, e acha legal. Aí eu cada dia percebo mais que essa dinâmica da minha casa não pertence às outras casas e às outras vidas. Mas eu estava assim com a minha filha, falando de um assunto que era mais legal, né? Questionamentos que geravam assim, pessoas querendo participar. Aí eu falei, minha filha, o que seus amigos da universidade falam quando estão almoçando? Eu perguntei para ela. Qual é o tipo de reflexão? Porque a minha eu sei, né? A minha aqui, ó, na minha dinâmica, eu sei o que eu pergunto para minha filha, o que eu penso, o que eu faço reflexões. Mas e os jovens, né? Porque eu tenho pouco contato com os jovens. E os jovens? O que eles estão dizendo? O que está passando pelas cabeças deles? Quais as disputas, as ideologias, as conversas, as reflexões que eles estão fazendo? É a mesma da internet? É a mesma do Twitter? É a mesma que a gente faz aqui na casa? O que eles estão dizendo? Aí minha filha pensou assim, rapaz, pai, não estão dizendo nada não. Mas vocês não conversam nada na hora do almoço? A outra disse que pegou o ônibus estava cheio, o outro disse que a comida está gostosa, o outro fala da prova que vai fazer, mas ninguém faz reflexões, ninguém pensou nada. E eu tenho refletido sobre isso, como a gente está vindo de uma juventude que tem cada vez menos refletido sobre a vida. A gente acha que os jovens estão pensando isso, que a geração X está pensando aquilo, que esses jovens estão com esse tipo de ideologia X ou Y, mas às vezes eles só estão vivendo, não estão pensando nada não. Muito, se você for pesquisar,
Qual é a rede social que é aquela que todos os jovens estão acessando mais? É aquela principal. Não é o TikTok? O que eles ficam assistindo, às vezes, horas e horas por dia? Conteúdos rápidos, só passando, sem profundidade, às vezes só besteira. E às vezes nem isso eles fazem, porque eles colocam um aplicativo que o negócio vai passando sozinho, eles só ficam olhando. E todo mundo está dizendo agora que a atenção dos jovens está uma coisa horrorosa, porque eles não conseguem mais prender a atenção 10, 15, 30, 1 minuto sequer. Como é que você vai desenvolver um conteúdo profundo na cabeça das pessoas se elas não conseguem parar 1 minuto para prestar atenção? Então, você vai conversar com muitos jovens hoje, amigo, não tem essa experiência não? Eles estão calados, eles respondem monossilabicamente. Muitos, né? Já percebeu? Fulano, isso na sua vida. Ah, tá legal. Você, meu Deus, eu fiz aqui uma pergunta que dava para a pessoa falar uns 3 minutos. Ele respondeu, tá legal. Aí você tem que fazer umas 15 perguntas para ver se ele desenvolve. Porque ele não desacostumou até a organizar os pensamentos. Desacostumou até a narrar sua própria vida. Estão mais tímidos, mais reativos. E é interessante notar que esse comportamento está saindo da esfera dos jovens para a esfera dos adultos, que estão indo pelo mesmo caminho, porque eles estão sendo contaminados por esse mesmo tipo de estrutura de conteúdos rápidos, falta de atenção, falta de articulação, de poder organizar seus pensamentos. E não é que muitos adultos passam horas e horas e horas só assistindo uma fofoqueira, buzinando na sua vida, de maneira que ele não tem nem mais o seu pensamento acontecendo, é só o pensamento da fofoqueira falando de um mundo virtual que não existe, que é um BBB, de conflitos que vão desaparecer na existência, que são conflitos criados só para poder criar uma fofoca, e a vida daquela pessoa é embebida em uma realidade virtual que desaparece. E nada da realidade real essa pessoa tem contato, controle ou profundidade. A pessoa está vivendo a virtualização da existência. Esse é outro problema. Como a sociedade tem formado indivíduos rasos, sem profundidade de reflexão, mais tímidos, sem conseguir organizar pensamentos. Terceira coisa que eu tenho percebido. Tá me acompanhando, meu amigo? Eu preparei um negócio aqui legal para você aumentar a sua reflexão. Às vezes você está indo, né? Tá buscando o vídeo e às vezes quer ouvir a mesma coisa sempre, só que dita de forma diferente. E eu sempre tenho esse exercício de tentar trazer algo diferente, tentar trazer algo que fala o meu coração naquela semana, que Deus está me inspirando e que eu estou observando. Muita coisa eu nunca trago para vocês, porque eu sei que vocês não gostam. Muitas profundidades de pensamento ficam só para mim. Vira background do pensamento para gerar outras coisas. Mas essa aqui eu pensei, rapaz, eu vou trazer minha análise para os irmãos do canal. Porque tem gente ali que pode se conectar. Então, amigo, quem não está se conectando, está saindo do vídeo. Mas você que está permanecendo, eu acho que foi para você que eu fiz essa palavra. A gente vai terminar essa análise e eu vou trazer algumas soluções bíblicas, cristãs, para a gente poder amenizar essa dificuldade, tá certo? Combinado? Olha, a terceira coisa que tem acontecido desde 2020 para cá. O aumento da concorrência massiva pela atenção das pessoas pariram uma cultura de sensacionalismo. O aumento da concorrência massiva pela atenção das pessoas pariram uma cultura de sensacionalismo. Naquela época da pandemia, onde todo mundo ia ficar preso nas suas casas, onde o comércio local, os trabalhos, né, os shoppings, tudo ficaram sozinhos. Todo mundo entendeu que se não tivesse online, teria sua vida destruída, suas finanças acabadas, ia ficar na miséria. Então foi uma corrida desesperadora para ficar relevante. Todas as igrejas que nunca souberam o que era mundo virtual tiveram que botar uma câmera, tiveram que filmar, tiveram que participar porque tinham que fazer o culto online, senão desaparecia. Todas as lojas tiveram que oferecer seus produtos de alguma forma pelo Instagram, dizer que está vivo, né? Oferecer pelo WhatsApp. Todo mundo entrou na internet. Agora foi
uma quantidade massiva de gente que não era ator, né? Não era ator no mundo virtual, se tornando ator e tendo que produzir conteúdos diariamente e tendo que vender, porque se só produzir conteúdo serviço, não é só isso, só botar conteúdo no ar, não é só isso, tem que botar conteúdo no ar e tem que vender, tem que engajar e tem que fazer a pessoa vir e tem que assistir. E isso envolve estratégias bem refinadas e envolve fazer barulho. Por quê? Porque a quantidade massiva de conteúdo faz com que as pessoas não sejam ouvidas. Tem 200 pregações sendo lançadas por dia. 2.000 pregações sendo lançadas só hoje na segunda-feira das igrejas que fizeram o culto ontem. Vamos supor 2.000 pregações. Como é que do indivíduo que entrou na internet agora está colocando aquele videozinho, como é que ele vai conseguir ser escutado, ser ouvido? Ele vai ter que falar mais alto do que 2.000 pessoas. Como é que se fala para falar mais alto? Dizendo que está pregando melhor, dizendo que está falando o evangelho genuíno, pregando mais firmemente sobre o Salmo 91, falando alguma coisa assim. A pessoa vai dizer algo sensacionalista. Por isso que a gente está vendo a internet tão estrondosamente fazendo tanto barulho. Tudo que a gente entra diz assim, meu Deus, Terceira Guerra Mundial. Meu Deus, todo mundo vai morrer por causa do novo vírus que está aparecendo na China. Meu Deus, o Brasil acabou, precisamos ir embora para Portugal, para não sei aonde. Tudo que a gente entra é o Brasil acabou, o dinheiro acabou, não sei o que acabou, tudo vai para... Sabe, tudo é um fatalismo, um sensacionalismo. Inclusive as igrejas fazendo isso, porque se não gritar, se não fazer barulho, ninguém escuta mais. Se você colocar o fato de que o muro invisível está cada vez mais firme para os conteúdos cristãos, a única coisa que ainda sai da bolha cristã para impactar outras vidas se tornou os discursos barulhentos e sensacionalistas. Então é comum qualquer pessoa que entre na internet e vai querer saber qual é o pensamento evangélico em 2024. Ela vai ouvir que o globalismo está trazendo a Terceira Guerra Mundial. Ela vai ouvir que a marca da besta e o anticristo já estão quase aparecendo. Ela vai ouvir sobre o que é o livro de Enoque, os nefilinhos e os gigantes na terra e o que isso tem a ver com a sua vida hoje. Ela só está ouvindo conteúdo dos mais sensacionalistas, dos mais marginais e dos mais estranhos da nossa fé. Ou daqueles que são vamos supor que seja a pimentinha da fé. Vamos supor que tem muita coisa que possa ser verdade, mas não é a essência, não é aquilo que resolve o aflito e desamparado como ovelha sem pastor. É aquilo que chama atenção e que dá views. É diferente essas duas coisas. O que salva e o que dá views é diferente. O que dá views num universo que a gente está hoje supercarregado, com conteúdo sendo impedido de alcançar a luz do dia e que só o barulho é escutado. De vez em quando eu faço esse exercício. Eu procuro igrejas pequenas na internet para ver o que elas estão dizendo. Eu faço esse exercício. Muita gente entra na internet para procurar o que os grandes estão dizendo. Mas os grandes, eles estão dizendo o que o algoritmo determina que eles digam. Porque todo mundo que é grande precisa manter uma estrutura grande. Precisa manter uma estrutura rodando e girando. E ele não pode se perder dessa estrutura, senão ele tem que demitir pessoas, ele sai do jogo. Mas o pequeno não precisa estar rodando nisso, porque ele não está nesse jogo, não está nessa disputa. E eu quero saber a realidade do evangelho. O que o povo está dizendo na igrejinha daquela cidade de 50.000 pessoas que agora está na internet. Naquela igreja que tem 200 pessoas dentro dela. E eu procuro essas igrejas na internet. Igreja que você não sabe nem que existe, não sabe nem o nome do pastor, mas está lá um videozinho na internet. Eu procuro. Aí faço a seguinte pergunta: o evangelho está sendo pregado nessa igreja?
Assisto um vídeo, assisto outro vídeo, assisto outro vídeo. E tento responder essa pergunta. A maioria das igrejas que eu vejo são igrejas que tem 200 inscritos, o vídeo tem 15 visualizações. Das 15 visualizações, uma fui eu para ver, para conhecer. A minha resposta é: o evangelho, a maioria das vezes, está sendo pregado. Na maioria das igrejas, o evangelho está sendo pregado. E por que aqui fora a gente só escuta Nefilim, livro de Enoque, anjo caído, satanismo? Como o satanismo está fazendo o anticristo vir na Terceira Guerra Mundial de Taiwan e a China? Por que a gente só escuta isso? E não escuta o evangelho verdadeiro da igrejinha de 200 pessoas. Só escuta o barulho do mundo evangélico. Por esses motivos que eu estou conversando com você. Primeiro, porque esse conteúdo está soterrado embaixo de milhares de outros. Mesmo que você... Eu estou dizendo, para mim achar é uma dificuldade. Mesmo que você procure com muito afinco, você não encontra. O algoritmo tem um jeito de deixar você invisível, que você fica invisível. Aquele conteúdo não é achado. E se não é achado de forma fácil, não é achado nunca. Está soterrado em cima de milhares de outras coisas. Empurrado para o fundo da existência. Colocar de lado, porque a intenção é mesmo colocar isso de lado. E o muro invisível faz com que o indivíduo aqui aflito e desamparado como ovelha sem pastor só escute o sensacionalismo. Agora, desde a época bíblica, a gente sabe que a ênfase nesses conteúdos não edifica, não transforma, não salva e não faz a comunidade ficar mais forte e vibrante. Não transforma as pessoas num indivíduo com mais paz, mais fé, mais santidade. As pessoas ficam mais malucas. As pessoas ficam mais ansiosas, ficam mais nervosas, ficam mais raivosas, sem contar como a igreja se envolveu na política nos últimos tempos e se tornou mais um agente político do que um agente do reino de Deus. E tu sabe que política é ativismo, política é raiva, política é apontar, e fica aquele negócio, aquela raiva, e as coisas parecem que tem muito barulho e pouca edificação, muito barulho e pouco crescimento, muito barulho e pouco reino de Deus acontecendo. E as pessoas que estão do lado de cá do muro só ficam escutando o barulho, mas não escutam a essência, e o barulho não está solucionando e edificando suas vidas. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 3, da seguinte forma: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Além disso, Paulo sabe o poder do alcance desse conteúdo. Diz assim em 2 Timóteo capítulo 2: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Paulo já sabia que discursos profanos, genealogias, mitos, fábulas, aquilo que é mais exagerado, discussões inúteis, sabe, Paulo estava querendo dizer isso. É tudo que é confusãozinha, é alarmismo, é sensacionalismo, não é fé pura, não é amor, não é aquilo que edifica, que salva. Tudo que o povo gosta de ficar discutindo, mas que não leva a nada, é o sensacionalismo. É discurso vazio, é discurso sem força, mas que se alastra como câncer. Paulo está falando isso dentro do seu universo de 2000 anos atrás. Eu estou falando isso no nosso universo de 2024. Da minha forma, da minha maneira, adaptando para a nossa realidade, dizendo: há uma série de discursos sensacionalismo, inclusive cristão, que não tem edificado, deixa a gente gastando energia nisso, mas que não tem promovido o evangelho.
E Paulo faz um alerta. São esses ensinos que se alastram como câncer que estão fazendo isso. São aqueles feitos para ganhar views. E por isso que as pessoas estão aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, porque elas estão ouvindo um discurso que não promove o crescimento na fé. E a única coisa que elas sabem do evangelho é isso, porque o muro invisível não permite que elas escutem a igrejinha que está com o discurso certo. E chega um momento que esse público do lado de lá, do muro, começa a dizer: eu tentei ouvir os evangélicos, mas não me edificou, não falou com o meu coração, não transformou minha vida. Não é para mim. Aí para de ouvir, a própria rede social não quer entregar, e eles vivem a vida sem nem saber que existe a resposta para eles do lado de cá. O amigo aí pode até dizer: mas eu conheço o canal do pastor fulano, que ele é homem de Deus, ele lança um vídeo e dá 50 mil visualizações, dá 100 mil, o cara ali alcança milhares de pessoas, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mesmo uma pessoa com evangelho genuíno que tem um alcance maravilhoso, ele fica restrito às pessoas que sempre o escutam. E a pessoa daqui nem sabe que ele existe. Porque existe um público, existem as nossas igrejas, existe uma galera que fica indo de um vídeo para o outro. Mas é a mesma galera, a mesma igreja com as portas fechadas que está indo de um lado para o outro. Mas os afluentes não estão vindo para cá. E mesmo tendo um pastor que fale a verdade, que tenha um bom alcance, é comum você ouvir pessoas dizendo assim: rapaz, eu passei tanto tempo orando para encontrar um pastor que falasse o evangelho genuíno, não sabia, não conhecia, não encontrava. Finalmente, depois de tanto tempo, encontrei esse canal. Você já ouviu essa palavra alguém dizendo? O cara tem milhares de visualizações, mas a pessoa está há anos procurando um canal que fale o evangelho verdadeiro. Crente, querendo ouvir o evangelho genuíno, sem encontrar um canal que fale. Aí de repente ela encontra e diz: finalmente encontrei. Mas perceba, se fosse fácil encontrar até os mais bem vistos, essa moça já teria encontrado desde o começo. Mas até os mais bem vistos não estão encontrando as pessoas que estão orando e buscando ouvir uma palavra genuína. Eu encontrei uma pessoa dessa, do outro lado do muro, que tem essa necessidade, aflita e desamparada. E eu fui conversar com essa pessoa, que nem conhecia nada das questões mais profundas da essência do evangelho, só conhecia os barulhos. E eu conversando com ela, ela contando um pouco da sua aflição, eu fiz uma pergunta, fiz uma explicação, falei uma coisinha ou outra. A pessoa abriu os olhos desse jeito, ó. Meu Deus, que evangelho, que palavra, foi Deus falando, e ela saiu quase que dando glória a Deus. E eu disse: meu amigo, é uma fruta tão fácil assim, tá na árvore, a frutazinha é só você pegar e colher, não tive que fazer esforço, não tive que botar escada, não tive que botar um pau para bater na fruta para ver se cai, não tive que esperar o tempo dela amadurecer, tá ali, amigo. A árvore, a fruta, só que não tem ninguém para chegar e pegar. E a gente está aqui por causa desse mundo invisível virtual, a gente ouvindo esses discursos sensacionalistas, a gente no nosso mundo fica pensando que ninguém mais quer saber do evangelho, que o mundo está perdido, só Jesus voltando para dar um fim nessa existência, que ninguém quer mais saber de Deus, que o mundo se perdeu, que a moral foi-se embora. A gente está com esse discurso porque nós também estamos sendo afetados por esse muro. Mas se a gente pudesse olhar para a pessoinha do lado e perceber como o povo está sedento e como está fácil, porque esse povo nunca nem ouviu a palavra de verdade do evangelho, só está almoçando Nefilim, só está almoçando Terceira Guerra Mundial, não tá ouvindo o evangelho do amor que salva, a misericórdia, o perdão dos pecados, não está ouvindo. Se você chegar até ela e falar as palavras simples, não precisa nem ser complicado, porque nem as simples estão sendo escutadas. É só estender a mão e pegar a fruta. João capítulo 4, no verso 35. Eu lhes digo,
Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. De novo, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Esta é uma exortação e uma profecia para a sua vida. Seja o que você esteja pensando da nossa sociedade atual, seja o muro que estiver em volta de você, impedindo que você veja essa realidade. A minha palavra é de revelação para você. A minha palavra é uma palavra profética para você. É uma palavra de Jesus para você. Não acredite que o lado de lá está perdido. Porque muito pelo contrário, eles estão sedentos, aflitos e desamparados. E eles estão prontos para serem colhidos. O que está faltando é você perceber isso, abrir seus olhos, perceber que o mundo de lá só precisa da sua ação, sair da sua vida, ir até lá e fazer a obra. É isso que está faltando. Não está faltando espírito, não está faltando poder, não está faltando corações preparados. Está faltando obreiros que saiam da sua existência, atravessem esse muro e cheguem até lá. E aqui está a resposta que a gente falou com 3 minutos de vídeo. Se todos esses filtros estão acontecendo na existência virtual, que se tornou hoje parte fundamental da nossa existência, a solução seria atravessar, fazer um bypass, como diz algum pessoal da internet também, do pessoal virtual, até pessoal que vai ligar um carro, não tem a ligação direta, né? A gente precisa fazer uma curva nesses filtros e chegar diretamente nas pessoas. E como é que se faz isso? E cada dia mais os algoritmos e as estruturas sociais impedem que a gente chegue nas pessoas. A gente precisa encontrar elas no mundo real. Porque no mundo real não tem filtro, não tem algoritmo, não tem governo, não tem a política da corporação, não tem a mídia tentando impedir que a gente fale. O mundo real, você ultrapassa todas essas barreiras e chega no indivíduo. E é ali, quando você está só você, o indivíduo, o evangelho mais puro pode ser dito porque não precisa nem do sensacionalismo. O tom pode baixar, o grito baixa. A energia fica lá embaixo. E a resposta certa, você está vendo a necessidade do indivíduo. E você vai puxando a resposta certa, para aquilo é explosivo. Talvez a pergunta que você me faça agora seja a seguinte: Felipe, mas onde é esse lugar do lado de lá do muro? Onde é que eu tenho que ir? Onde é que as pessoas estão sedentas, né? Porque se eu souber onde é, eu vou. O problema é que eu estou vivendo minha vida aqui, eu não sei onde é esse outro lado de lá. Isso me lembrou uma história. Eu tenho um amigo que ele estava fazendo vídeos de humor para a internet. E estava tendo um alcance muito, muito positivo, muito bom. Um alcance tão grande na cidade, e o público dele era muito da cidade, que era impossível para a mente dele que as pessoas da cidade não reconhecessem ele da rua. Por quê? Porque era tanta gente assistindo, tanta gente da cidade, do local. Só que ele estava andando pelo shopping e ninguém falava com ele. Ele achava até estranho, né? Rapaz, tanta gente na cidade assiste, ninguém nunca nem me reconheceu, nem falou comigo. É um negócio esquisito, né? Aí um dia, ele foi para um shopping de um bairro mais afastado. Ele estava no bairro mais nobre da cidade. Aí ele foi para um shopping de um bairro mais afastado. Aí lá todo mundo reconheceu ele, falou com ele, tirava foto, abraçava. Aí ele disse assim: rapaz, é porque o público que eu atinjo não está nos bairros nobres, está nos bairros da periferia. E se eu, por exemplo, tentar fazer vídeos e comédia e humor para esse pessoal do bairro nobre, ninguém está assistindo. Ninguém está me ouvindo. Eu estou sozinho aqui, falando sozinho. Acho que ninguém gosta disso. Mas se eu perceber que eu fizer humor para esse público aqui, todo mundo me abraça, todo mundo me recebe. Ou seja, há um lugar onde ele é recebido e há um lugar onde ninguém lhe escuta. Muitas vezes a gente está com a impressão de que o evangelho não funciona, não acontece, não promove, mas a gente está ensinando nos lugares errados. A gente está tentando enfiar na cabeça de um público que não quer.
Mas existe um lugar que, se você for, ele está pronto para a colheita. Eu não estou falando de ricos e pobres, eu estou usando um exemplo do meu amigo para dizer que existem lugares que não aceitam e lugares que aceitam. Nosso papel agora é entender e descobrir esses lugares que aceitam. Nessa perspectiva, existe um texto bíblico que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Diz assim, Atos capítulo 16, no verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E essa frase é muito importante, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Existia um lugar que não era frutífero, né? O Espírito Santo não queria a presença dos missionários naquela região. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito Santo incomodado, né? Rapaz, aqui também não é o lugar. Nesse shopping ninguém vai reconhecer vocês. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus tem um lugar certo para enviar cada um de nós para uma terra fértil. Se a gente estiver em contato com o Espírito Santo, atento aos sinais que ele envia, vamos perceber que há portas fechadas para nós em alguns lugares, mas que Deus às vezes abre uma avenida. E quando a gente chegar nesses locais, como Paulo chegou em Filipenses, talvez as pessoas que estejam propícias para o Evangelho sejam mulheres que estejam lavando a roupa na beira de um rio, em algum local ali próximo. Talvez seja o carcereiro, no meio da prisão, onde Paulo falou o Evangelho. Ou mesmo talvez seja como Pedro, que foi enviado para um homem rico chamado Cornélio, cidadão romano, do exército romano e sua família. Não importa o local, mas às vezes importa que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo, porque mesmo Pedro teve uma visão e o anjo juntou essas duas pessoas para conversar sobre o Evangelho. E muitas vezes, se a gente não tiver nenhum sinal claro, se o Espírito Santo não falou de uma forma evidente, a gente tem os sinais da realidade dos frutos que a gente consegue colher. Então a gente tem que fazer que nem a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear e vai jogando semente. A semente caiu num campo, os pássaros levaram, não deu fruto nenhum, então ali é uma porta fechada. A semente caiu em outro campo, deu até algum resultado, mas depois nada ficou substancial, nada permaneceu. Então ali também não é um local que dá muito fruto. Mas de repente você encontrou uma terra boa, uma grande oportunidade. Os frutos maduros, o que você tem que fazer? Ficar insistindo na terra que não dá fruto? Ou permanecer na terra que dá fruto? Então ali você achou o local. Achou o local onde estão as pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, precisando da palavra de Deus. E ali é o local que você tem que levar a palavra. Ali é o local que o obreiro tem que trabalhar. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, no verso 8. Permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Permanecerei nessa terra até o momento onde ela não der mais frutos. Permanecerei ali, porque se abriu uma porta ampla e promissora. Vai ter adversário, vai ter dificuldade às vezes, vai ter oposição, mas a porta é ampla, promissora. Rapaz, é aqui que eu vou ficar. E essa é a primeira lição para a gente. Onde é que é? O Espírito Santo vai guiar e você também vai percebendo, jogando sementes. Quando encontrar a terra certa, permaneça ali. Talvez você também tenha uma segunda pergunta e me diga: Felipe, mas quando eu chegar nessa terra, quando eu encontrar essas pessoas, o que é que eu vou falar para elas? Eu tenho outro verso para você. Diz assim, Mateus capítulo 9, no verso 35.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amigo, sei quantos 1000 anos de crente você me escutando. Não tem como você não saber essa resposta. Pregação e ensino, pregação e ensino. É levar a palavra do reino para as pessoas. Veja, se eu sou um arauto, se eu sou um embaixador do reino, se eu sou um mensageiro do Pai, o que eu tenho que levar? Qual é o conteúdo? A mensagem do Pai. Todo o evangelho, a palavra de Deus, aquilo que não está sendo dito. Então, mas aí você então percebe, né? Se eu vou levar a mensagem de Deus, mas eu não conheço a Deus, como é que eu vou ser esse mensageiro? Como é que eu vou ser esse obreiro? Então, antes de eu levar uma mensagem, eu preciso conhecer essa mensagem. Todo obreiro precisa ser preparado para saber a razão da sua fé. Não é isso? Então, você precisa estudar. Você precisa aprender. Você precisa saber da essência do evangelho. Combinado? Vamos continuar em Lucas 10, no verso 16. Aquele que lhes dá ouvido, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Nós somos o mensageiro da palavra. Agora a Bíblia revela Cristo como a própria palavra. Ele é o verbo encarnado. Nós estamos então levando o próprio Cristo através da palavra de Deus. E quando alguém nos recebe, está recebendo a Cristo. E quando alguém nos rejeita, está rejeitando também a Cristo. De maneira que, como mensageiro e embaixador do reino, nós somos representantes do poder e da palavra de Deus nessa terra. Agora, junto com a palavra, vem a autoridade da palavra e vem o poder da palavra. E às vezes a gente fala, como eu falei com aquela moça, uma palavra simples, a pessoa abre os olhos, se converte, se arrepende, chora, tem uma reação muito maior do que a gente imaginou, porque a gente está acostumado, nas nossas bolhas, a ouvir a mesma palavra 6, 7, 8 vezes, estamos em contato com o evangelho todos os dias. Mas essas pessoas nunca escutaram, e quando a palavra chega, com o poder que ela tem, porque nós já falamos aqui, a palavra tem um poder de converter, de salvar, de impactar uma vida. Quando essa palavra chega, chega o poder dela. E você é capaz de dizer assim, mas nossa, eu falei uma palavra tão simples e a pessoa chorou. Porque não foi você, meu amigo, não é você que tá fazendo a pessoa chorar, é o evangelho, porque a pessoa está recebendo Jesus através da palavra que você está carregando. Então a palavra tem poder. E é isso que os discípulos começaram a perceber quando eles voltaram para Jesus e disseram da seguinte forma em Lucas 10, no verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí Jesus fala para eles, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Perceba o assombro dos discípulos com o poder de levar a palavra, debaixo da unção de Cristo, debaixo do envio de Cristo. É o mesmo assombro que nós vamos ter. Até os demônios se submetem. Olha o impacto que essa palavra faz, o poder que ela tem. Agora, no nosso contexto, os demônios, no nosso universo que a gente está conversando aqui hoje, vamos considerar esses demônios como os aflitos, as aflições, os desamparos e a ignorância, a falta de direção. A palavra que nós vamos levar tem o poder de submeter esses demônios, as aflições, as angústias, a falta de sentido de vida, a falta de propósito. Nós vamos chegar com a palavra e vamos expulsar todos esses demônios da vida das pessoas. Esse é o nosso arroz com feijão. Não tem como a gente não falar que o mensageiro tem que levar a mensagem. E qual é a mensagem? É a palavra de Deus. E se você levar a palavra, ela vem com autoridade e converte os corações e faz o poder de Deus chegar de forma assombrosa. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero trabalhar com vocês, que não é somente isso. Porque o indivíduo que chega com a palavra, chega também com mais coisas do que a palavra. Ele chega com a sua essência, com a sua verdade, com a sua visão de vida, com a sua experiência e com o seu testemunho.
O seu relacionamento com Deus é parte integral da mensagem que ele está levando. E eu quero ler com vocês, para dar uma introdução a esse assunto, em 1 João capítulo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não adianta levar apenas uma letra morta. Quando você vai ser o representante de Cristo, é importante que não só a palavra esteja com você como um conteúdo decorado, como um argumento, como uma lógica. Antes de tudo, ela tem que ter sido palavra em você, tem que ter sido salvação em você, tem que ter gerado fé e esperança em você. Porque quando você falar, será só uma palavra de testemunho. O que vimos, o que ouvimos, o que minha mão apalpou, o que é verdade na minha existência. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um encontro verdadeiro com Cristo que faz uma revolução porque fez na minha vida. Eu estava perdido e agora eu estou no caminho certo. Eu pensava dessa forma e fui transformado. Eu era assim, hoje eu sou assim. Sabe, você precisa ter algo carregado de vida quando você fala. Não dá para ser uma pessoa só carregando uma letra morta. Tem que ser o espírito e vida. Palavra, espírito e vida. Testemunho de existência. A fé tem que ter impactado você antes de tudo. E muita gente está pregando sem ser convertido. Muita gente está falando de Deus sem ter tido um encontro com Deus. Muita gente é um acadêmico e não um homem e uma mulher de fé. Tá me entendendo? Tá me compreendendo? Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está incentivando aqui exatamente que Timóteo seja esse obreiro como ele tem sido, mas que ele desperte o dom, que faça de verdade, que faça com poder. Porque Paulo às vezes está preso, está precisando de um leão lá fora, está precisando de um evangelista. E às vezes o Timóteo está mais tímido, é um cara mais introspectivo, não tem aquela força que o Paulo tinha. E o Paulo está dizendo: Timóteo, vamos acender o fogo do Espírito, vamos fazer essa obra. Mas esse comecinho é importante para a gente, que diz assim, vou repetir: recordo-me da sua fé não fingida. É importante que quem faça essa obra seja feita no dom do Espírito, no fogo do Espírito, na chama do Espírito, na fé genuína. Não dá para pregar sem fé. Não dá para pregar sem espiritualidade forte no coração, vibrando com aquela chama no coração. Então não adianta eu ser o obreiro que vai levar a palavra até lá, se ela não for uma palavra viva e genuína no meu coração. Agora, no final desses versos de Timóteo, a gente percebe, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, então está invocando a coragem dele, mas de poder. A gente já viu que a palavra tem poder, né? Os espíritos se assombraram, porque até os demônios se submetem, tem poder da palavra. Mas também ele diz que a palavra, né, o Espírito, ele nos traz uma palavra de amor e de equilíbrio. E aqui a gente puxa um gancho, que a gente às vezes na vida real temos que ser o contraponto ao evangelho do barulho virtual, do evangelho sensacionalista virtual. Porque se o conteúdo que está chegando até as pessoas é o conteúdo barulhento, e elas estão continuando a serem aflitas e desamparadas, esse conteúdo não está alimentando elas. E pode ser que o obreiro que está aqui na igreja, por ver que o conteúdo que faz sucesso, que dá views, é esse mais barulhento, ache que ele tem que ir até as pessoas e pregar a Terceira Guerra Mundial.
Chegar no coração delas, olha, o mundo vai se acabar, a Terceira Guerra Mundial, isso aqui que salva, viu? Terceira Guerra Mundial, Nefilim. Aí você começa a falar uns conteúdos que no fundo eles já escutaram, não fez efeito e eles consideraram que não é para eles. E por isso que eles estão ignorantes do Evangelho. É importante então que na vida real a gente faça um contraponto. A gente leve as palavras invisíveis, as palavras soterradas, as palavras ocultas, que muitas vezes estão escondidas, que são palavras de amor e de equilíbrio. É sensacionalismo, é barulho, é mitologia, é fábulas. Equilíbrio. São os conteúdos mais sensatos, as palavras menos ouvidas que a gente tem que ouvir, levar para as pessoas. São elas que vão impactar, porque elas estão sedentas dessas palavras. Elas estão desamparadas porque não estão ouvindo essas palavras. Então, dentro do conteúdo, também, além da fé genuína, além do Evangelho e a mensagem do Evangelho, escolha os conteúdos que não estão sendo ditos. De salvação, de misericórdia, de paz. Diz assim, Mateus capítulo 9, no verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Já lemos isso, mas eu quero reforçar a última frase. Olha só, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quão poderoso seria nossa palavra se a gente pudesse chegar e curasse todas as enfermidades e doenças. Nem todo mundo tem esse dom da cura. Mas a gente pode substituir, né, enfermidade por uma caridade, por uma ajuda real e concreta, porque isso faria o papel da cura. A cura não foi uma ajuda real e concreta de Jesus na vida de alguém? Uma caridade, uma ajuda, algo que seja real, também faz algo concreto. E algo concreto é 10 vezes maior do que algo virtual, né? Se você chega na vida de uma pessoa e leva algo concreto e real, aquilo tem um poder, amplifica seu discurso 300 vezes mais. Agora, como aqui fala todas as doenças, todas as enfermidades, e considerando que nós estamos numa palavra em 2024, nós consideramos que existem milhares de doenças da alma, síndromes, aflições, ansiedades, angústias que se manifestam como verdadeiros demônios e doenças, aflições. E nós sabemos que o fato da gente levar a palavra certa para essas pessoas pode fazer com que essas ansiedades, essas angústias e doenças da alma sejam muito amenizadas e às vezes até curadas pela manifestação de uma palavra certa e correta. E às vezes, qual é a palavra do Evangelho que ajuda essas pessoas? Uma palavra de consolação, uma palavra de esperança, uma palavra de apoio, uma palavra de direcionamento e propósito para essas pessoas, uma palavra de oração, uma palavra de estar junto, estar acabando com a solidão delas por estar juntos. Então a gente tem condição, mesmo sem fazer uma caridade, nem mesmo sem fazer um dom de cura, curar, porque nós estamos curando as doenças emocionais e da alma, levando um evangelho que conversa com essas doenças. Então devemos nos concentrar na palavra que cura, na palavra que salva, na palavra que transforma, na palavra que acalenta, na palavra que consola, que dá esperança. Diz assim, Mateus capítulo 23, no verso 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cego, vocês peneiram um mosquito e acabam engolindo um camelo. Os fariseus negligenciavam a palavra certa. Se perdiam em dízimo e ficar discutindo quanto do cominho eu tenho que dar de dízimo. E se perdiam de falar sobre a misericórdia, sobre a justiça de Deus, que muitas vezes a gente tem que entender que Cristo é a justiça de Deus e o perdão dos pecados. Sobre a fidelidade, que muitas vezes é falar da fé e da esperança. Então, a palavra que você deve levar é a palavra que está sendo negligenciada. E é essa palavra que é capaz de promover um verdadeiro avivamento.
Muitas pessoas em nossas igrejas ficam orando por avivamento, dizendo: Deus derrama, Deus faz um avivamento. As pessoas lá fora não querem saber do evangelho. A minha palavra hoje está sendo para quebrar um pouco isso e dizer: e será que o avivamento não já chegou? E será que as pessoas já não estão prontas, imaduras, que é só chegar e pegar uma fruta? E será que não era o caso só da gente parar de orar e ir até essas pessoas e criar essa conexão que o mundo atual interrompeu e fazer a obra e levar uma palavra simples de misericórdia, de fé, de esperança, de direção, e perceber que até os demônios se submetem pela presença da palavra de Deus? Fica aí a minha reflexão. Conseguiu me acompanhar? O irmão chegou até aqui. O irmão é um herói, né? Eu tô muito feliz por você. Você é de Deus, viu? Você é aquela pessoa que vai firme. Muito obrigado pela sua presença. Se um amigo achou relevante a palavra, quiser me abençoar com algum valor, e tem sido muito importante, esse valor que eu recebo do pessoal do canal é aquele exatamente que falta para completar meu mês. E por isso que toda vez que chega algum valor de vocês, eu digo: rapaz, Deus, obrigado, porque o Senhor derramou na vida deles e eles foram tão assim gratos e me abençoaram, porque o Senhor tem abençoado eles, e a gente vira aqui um ciclo de bênção, né? Deus te abençoa, você me abençoa, eu te abençoo, e todos nós vamos juntos sendo abençoados. Se o irmão quiser me ajudar, se pode me ajudar, faz através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. Essa é a minha chave Pix. Agora, preste atenção que tem esse ponto, que algumas pessoas às vezes têm criado e-mails parecidos e às vezes podem querer te enganar. Então é pr.felipeseabra@gmail.com. Então, amigo, você verifica se a conta é no Nubank e se está no nome de Felipe Rodrigues Seabra, tá certo? Combinado? E você pode também botar ali uma mensagem para mim. Todo Pix dá para você enviar uma mensagem. Manda uma mensagem para mim, diz o que estava passando no seu coração. No mais, muito obrigado, viu, meu amigo, pela sua liberalidade. Que Deus nos abençoe, que abençoe profundamente a sua vida. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.